No último vídeo a gente falou sobre a história, as cores e também algumas curiosidades sobre o sabre de luz. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as formas que esse sabre de luz podem ter. São várias e tem muita coisa interessante. Apertem os cintos que você acaba de entrar no hiperespaço. O sabre que a gente está mais acostumado a ver é o Standard, que a gente está acostumado a ver pela maioria dos personagens, e ele tem um cabo de 20 a 30 centímetros de comprimento e ele não tem nenhuma característica especial, porque cada Jedi ou cada cavaleiro customiza ele da sua forma. Então você pode ver que existem várias formas de cabo de sabre de luz entre os personagens. Se você pesquisar por aí, tem vários. Do Luke é diferente, o do Obi-Wan também é diferente de outro, e por aí vai. E uma pequena variação desse sabre é o sabre com o cabo curvado, que é utilizado pelo Conde Dooku, e também especial para quem utiliza a técnica Makashi, a técnica 2 de combate. Se você não sabe qual é a técnica, dá uma olhada no canal lá que a gente já postou vídeo sobre isso. E também tem outros personagens que utilizam esse tipo de sabre. Ele é um pouco mais complexo na construção dele, por quê? Porque o alinhamento dos cristais é um pouco mais difícil de se fazer, porque ele não é necessariamente reto. Então ele é um pouco curvado. A Asajj Ventress, personagem de Clone Wars, também utiliza esse sabre e, coincidentemente, ela é treinada pelo próprio Conde Dooku. Então é bem interessante, se vocês puderem procurar aí algumas cenas do Dooku utilizando esse sabre, ver que ele é muito mais fácil de você manuseá-lo para utilizar a técnica Makashi. Outro que a gente já viu nos filmes é o sabre de luz duplo, aquele que utiliza duas lâminas, que é o feito pelo Darth Maul. Esse sabre normalmente ele pode ser conectado entre dois sabres, ou ele pode ser um bastão central que dá energia para os dois lados. Isso também varia. Tem muito guerreiro que acaba utilizando essa forma de ter dois sabres conectados, porque aí quando ele precisar usar os dois sabres, ele desconecta e utiliza os dois. Mas a gente só viu ele sendo usado como uma parte única, usada pelo Darth Maul, e é bem interessante. E nos novos filmes a gente viu também um novo tipo de sabre de luz, que é o Crossguard, que é utilizado pelo Kylo Ren. Ele serve da seguinte maneira: ele tem o cabo principal, né, aquela lâmina principal, e ele vem acompanhado de duas, como se fosse uma cruz. Ele serve para proteger quem está empunhando o sabre, então quando ele estiver em combate ele vai correr menos risco de perder uma mão. Talvez isso fosse bem efetivo com o Anakin e com o próprio Luke Skywalker, né? Eles poderiam ter feito isso um pouco antes, né? Não tanto com o Kylo Ren. Acho que talvez seja por isso, para ninguém mais perder a mão no filme. E antes dele aparecer no filme, ele apareceu nos quadrinhos Republic 61, Dead Ends, que foi lançado em 2004. Você pode ver aí que a gente está mostrando o Crossguard utilizado nos quadrinhos. O sabre de luz do Yoda, ele se chama Shoto. Ele não necessariamente é um sabre de luz convencional, ele é mais conhecido como se fosse uma adaga de luz, vamos dizer assim, e algumas espécies menores utilizam como a sua principal arma de combate, porque elas não têm altura para empunhar um sabre de luz de tamanho comum. E aí você tem outros tipos de sabre de luz, alguns mais convencionais, outros um tanto quanto exóticos, e a gente vai falar sobre eles agora. Uma das versões de sabre de luz é o Proto Saber, que é aquele que a gente falou no vídeo anterior, que fala sobre ser conectado por um cinto, por cabos e uma bateria. Ele foi muito pouco utilizado em combate por conta daquilo que eu já expliquei, que a bateria ela não durava e também os cabos não te permitiam uma mobilidade, mas ele ainda tinha algumas utilizações. O Proto Saber foi um dos primeiros sabres de luz a serem criados. O sabre de luz tonfa, ele parece um cacetete. Então você utiliza um cabo do lado que você protege todo o seu antebraço aqui e você pode guerrear com ele. O cabo dele tem que ser muito resistente, porque ele não pode sofrer o corte de sabre de luz, e ele também não é tão efetivo assim. Ele serve muito bem para defesa, mas para combate talvez não sirva tanto. A primeira aparição dele foi em Star Wars Darth Maul 2, uma HQ lançada no ano de 2000. O sabre de luz em duas fases, ele utiliza dois cristais ao invés de um só na hora da energização, o que faz com que ele tenha um comprimento muito maior na lâmina. Alguns dizem que ele foi utilizado pelo próprio Darth Vader em Uma Nova Esperança quando ele luta contra o Obi-Wan, porque você percebe que o sabre dele é realmente muito maior do que o do próprio Obi-Wan no combate. Mas a primeira aparição oficial que disseram que esse era um dual phase, ou duas fases, como dizem, foi na novelização Dark Apprentice, que foi lançado em 1994. Já o Long Handle, ele é ao contrário, ao invés da lâmina ser maior, o cabo ele é maior, então você tem uma segurança maior na hora de manuseá-lo, então você pode ter uma mobilidade um pouco diferente e pode até ser mais efetivo contra os adversários. A sua primeira aparição foi em Republic 33, Darkness, parte 2. A versão Pike, ela serve como se fosse uma lança de luz.
Então ela tem um cabo muito maior e ele tem só uma ponta de sabre de luz, que foi utilizada por alguns guardas nas Guerras Clônicas e também apareceu no jogo The Force Unleashed, lançado em 2008. Uma curiosidade interessante é que os sabres de luz eles não funcionam debaixo d'água nem em momentos de chuva. Então algumas espécies aquáticas criaram um sabre de luz com um cristal cíclico. Então quando ele entra debaixo d'água, ele continua na energização cíclica e ele continua funcionando debaixo d'água. A gente pode ver isso na série Guerras Clônicas com o Kit Fisto, quando ele combate alguns guerreiros dentro d'água com um sabre de luz um tanto quanto não convencional. Você vê que ele fica constantemente girando para que o sabre continue funcionando debaixo d'água. E por incrível que pareça, existem alguns tipos de sabre que são bem exóticos. Tá bom que esses que eu comentei não são tão lá exóticos, mas esse que eu vou falar é muito diferente, que é o Light Whip, ou seja, ele é um chicote de luz. Ele tem uma lâmina flexível que ele só pode ser utilizada por meio da força. Então, ele não é tão efetivo assim. Eu não lembro agora qual foi a primeira aparição dele. Eu vou comentar aqui, vai aparecer aqui no vídeo para vocês qual foi a primeira aparição dele. E eu vou colocar também nessa imagem que você está vendo que realmente existiu um Light Whip. Claro que isso é considerado legend. Alguns podem até falar que existe um arco e flecha de luz, mas isso não é verdade, tá? Aparece realmente um arco e flecha com luzes, né, em The Clone Wars, no episódio das Night Sisters, mas elas não utilizam cristais nesses sabres, eles são feitos totalmente de plasma. Por isso eles causam essa impressão de que é feita de luz. Energy Bow eles chamam, né, um arco de energia. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, esse foi mais um Hiperespaço, acabamos aqui o nosso especial de sabre de luz e que a força esteja sempre com você.